Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e de amor cósmicos, meus irmãos, minhas queridas irmãs de caminhada. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque, mais uma vez com o meu coração transbordando de amor e de gratidão é que estou ao seu lado em mais um momento quântico. Esses momentos, esses minutos tão especiais que eu passo ao seu lado aqui na Rádio e TV Pax, aonde nós carinhosamente tentamos trazer para a lógica, para a luz da física quântica, os acontecimentos, as experiências, as vivências e as teorias que estudamos aí ao longo de nossa caminhada esotérica e espiritual, tentando sempre unificar o esoterismo, a espiritualidade com a ciência, entendendo que o que é científico, que a espiritualidade não explica, e o que é espiritual, que a ciência quântica também não explica, deve ser deixado de lado, porque são dogmas, são registros, enfim. Então essa é a nossa função aqui no Momento Quântico. Nós, toda a produção, a egrégora visível e invisível, esse é o nosso objetivo, e é por isso que nós estamos aqui semana após semana trazendo esses temas, tentando implantar positivamente, claro, a dúvida em vocês, meus irmãos, para que a partir do questionamento vocês possam expandir os seus horizontes e entender que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que conta a nossa vã filosofia. Então, antes de prosseguirmos os nossos estudos, gostaria de deixar registrada a minha gratidão, a permissão que vocês nos dão de entrarem nas suas casas, locais de trabalho, os irmãos que nos acompanham pelos aplicativos do celular. Gratidão. E uma tarde hoje quentíssima, né? Já nos indica que vamos ter um verão bem quente, e quando se fala em calor, se lembra de deserto, e se fala de deserto, nós lembramos dos nossos irmãos egípcios, os nossos antepassados, eu ouso pontuar. E eles foram um povo que tinham muitos conhecimentos científicos dentro dessa rama que hoje nós denominamos de física quântica, e o mais interessante é que isso era disponível, e a função dessa tecnologia era única e exclusivamente proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento físico, mental, emocional e espiritual daquela comunidade. O precursor disso, não precisamos falar, foi Amenófis IV Cunaton, um grande iniciado, um grande adepto, um ser iluminado em missão de colocar a humanidade de volta no rumo, instituindo, né, o culto a Atom, ao disco solar. Então, esses irmãos, esses nossos antepassados, eles não só eles dominavam esses conhecimentos, como também implementavam isso no dia a dia. Então, não é segredo para ninguém que, à medida em que o ser humano for retomando os conhecimentos quânticos, a tecnologia vai servir como instrumento de libertação e não de escravidão, como infelizmente a tecnologia é usada hoje. Só para vocês estabelecerem um paralelo, quase toda a nossa tecnologia atual ela foi gerada pela indústria da guerra, pela indústria bélica. Então, percebam como os conceitos tecnológicos que nós temos hoje, eles não são libertadores e sim aprisionadores. E a física quântica vem aí com os dois pés no peito dessa turma que ainda
vibra, né, num padrão de um ciclo anterior, e vem para provar que a energia ela está aí abundante no universo para todos. Ela vem provar que o crescimento físico, mental, emocional e espiritual ele é exponencial. E o mais importante de tudo, para esse momento que nós vivemos, a física quântica prova que o seu campo eletromagnético é o agente atuante e co-criador da sua realidade, e nós então temos a obrigação de entender essas mecânicas e nos empoderarmos de todos os nossos aspectos, o físico, o mental, o emocional e o espiritual. E, meus irmãos, a única forma de conseguir galgar esse estado é através do estudo, é através da informação. Então, como as sequências numéricas, geométricas nos mostram que para sabermos o nosso futuro, precisamos somar o nosso presente com o nosso passado, vamos continuar estudando algumas práticas que os nossos irmãos, os nossos antepassados, melhor dizendo, egípcios exerciam para melhorar não só a qualidade de vida, como também facilitar o religare, a reconexão com o divino que habita dentro de cada um de nós. Então, hoje nós vamos dar sequência ao que foi estudado no programa passado. Você, meu irmão, minha irmã, que não nos acompanhou, recomendo muito que entre aí no site da TV Pax ou no meu canal no YouTube. Vai estar lá o programa da semana passada, onde nós terminamos explicando a estrutura geométrica e arquitetônica das pirâmides e como essa simples arquitetura fazia com que a construção em si funcionasse como um grande dínamo de energias e como os adeptos poderiam se beneficiar desse conhecimento aplicado operativamente na arquitetura. Então, meus irmãos, vamos seguir aí com os nossos estudos, pegando o ponto onde deixamos na semana retrasada, que é a arquitetura e a construção das pirâmides. E daí seguimos a nossa viagem pelo raciocínio quântico dos egípcios antigos. Então, em instantes, voltamos com os nossos comentários. Bons estudos e até já. Interrompida por passagens horizontais que chegavam até a superfície. Em volta do poço, exatamente sobre a área das obras subterrâneas, construíram uma plataforma maciça com os mesmos ladrilhos de pedra que forravam os seus muros. Do lado leste, escavaram 11 poços verticais que desciam 5 metros além das câmaras já construídas. Ali, a 35 metros de profundidade, a partir dos poços verticais dispostos de forma regular, surgem 11 galerias, que terminam nas câmaras por baixo de pontos-chave das câmaras azuis, situadas 5 metros acima. Nestas galerias, foram encontrados mais de 40 mil vasos de cristal e alabastro, como este, com a figura que representa 1 milhão de anos, com os 2 tronos do Alto e Baixo Egito. Um dos títulos do sábio Imhotep era o de fabricante de vasilhas. Nestas galerias, milhares de vasos de alabastro vibravam gerando a nota Fá, que é a frequência de vibração própria do planeta. As galerias eram os ressonadores da pirâmide. Nelas se produzia um ruído que invadia toda a pirâmide. O alabastro é um material capaz de vibrar e produzir ressonância quando se exerce sobre ele uma força periódica que coincida com a sua frequência vibratória.
A vibração produzida pelos vasos tinha uma elevada frequência, dependendo do nível de vibração que fosse necessário, pouco a pouco por ressonância, nas câmaras dispostas para isso, enquanto que, simultaneamente, acontecia o mesmo com a frequência eletromagnética. Os pares de iniciados adentravam as câmaras azuis para meditar, com o poderoso campo de força da pirâmide, enquanto que o som de uma nota musical vibrava em seu redor. Cada vez se fazia vibrar mais alto, ascendendo nas notas da escala musical. Desta maneira, iam se acostumando a frequências cada vez mais elevadas de vibração e a campos de força com um comprimento de onda menor, despertando novos sentidos e tornando-se mais sensíveis à luz. Ao meditar dentro das câmaras azuis, sintonizados com o som que vibrava em todos os vasos de alabastro e expostos ao poderoso campo eletromagnético da pirâmide, os iniciados elevavam sua frequência de vibração. Isto potencializava a sua energia vital, aumentava a sua aura e lhes permitia verificar a existência de outras realidades. As distintas notas e vibrações se sintonizavam com cada chakra, conduzindo pouco a pouco a consciência a frequências mais elevadas e a experiências além deste plano físico. Uma vez terminada a construção subterrânea, fecharam a boca do poço com umas plataformas escalonadas, convertendo-o em um obelisco subterrâneo virtual, cuja ponta piramidal aparece na superfície. As plataformas se assemelhavam às mastabas, montículos de terra utilizadas como túmulos reais, o que veio a contribuir para que a pirâmide fosse confundida com um túmulo. Hoje se consegue ver a plataforma por ter ficado descoberta com a passagem do tempo sob a capa de ladrilhos da pirâmide escalonada. Assim se completou a primeira etapa, a das obras subterrâneas. Foi construída a primeira parte de um processador tridimensional gigantesco para acelerar a evolução do ser humano e gerar energia taquiônica, utilizando-se uma tecnologia baseada na física quântica. Começaram a segunda etapa com a construção da primeira pirâmide depois do dilúvio. Uma pirâmide escalonada com exatos 50% em volume e peso da que armaram com o projeto final. Sobre a plataforma inicial que cobria o poço vertical, construiu-se com ladrilhos muito maiores, 4 níveis com 11 metros de altura cada um, dando-lhe a forma de uma pirâmide escalonada. A massa principal desta primeira pirâmide tinha 44 metros de altura. Uma grande massa de ladrilhos modulados de rocha fundida com um grande teor de cristais de quartzo. As moléculas de quartzo têm a forma de um tetraedro, uma das 5 formas básicas da natureza, chamadas de sólidos platônicos. A vibração do planeta, sua batida regular, em um dos lugares neurais da malha eletromagnética, fazia vibrar os cristais de quartzo nos ladrilhos da pirâmide e os vasos de alabastro nas profundezas das galerias ressonantes, produzindo um efeito duplo de energia e som. A massa de quartzo, quando submetida a esta tensão mecânica constante, produzia fricção sobre a superfície dos tetraedros de cristal, gerando uma carga elétrica negativa por um efeito hoje chamado de compressão elétrica. A massa de pedra se convertia em um imenso condensador de energia negativa. Existem 2 tipos de quartzo.
Os que ao vibrar produzem uma carga elétrica negativa, chamados de levogiros, e utilizados por Imhotep na grande massa de rocha fundida. E os que produzem uma carga elétrica positiva, chamados de dextrogiros, também utilizados nas lousas de granito de Tura que cobriam a superfície da pirâmide. Imhotep afirmou que a terceira lei do universo é que tudo vibra, tudo se move, nada está quieto, tudo está em movimento. É a frequência de vibração das partículas constitutivas da energia que determina os diversos estados da realidade, a densidade da matéria, a mente e a altíssima vibração do espírito. Quanto maior a frequência de vibração, mais elevado o nível de consciência, de informação e respeito, e mais avançado no caminho evolutivo. Tudo vibra, desde a mais baixa e densa matéria até o espírito puro. Esta é a lei que determina a existência de diversos tipos de energia, dependendo de seu nível vibratório. Energia elétrica, química, magnética, gravitacional e energia taquiônica, produzida por Saqqara. Revestindo a massa de ladrilhos de rocha, formaram a superfície exterior com lousas de granito de Tura, que tinham cristais de quartzo dextrogiros, que produz uma carga elétrica positiva. Cobrindo a massa de ladrilhos de rocha contra a superfície exterior de cada capa horizontal de pedra, colocaram blocos de pedra pómez, um material eletricamente isolante, nos quais colaram as lousas de granito de Tura. Estavam cortados em planos inclinados, para produzir planos verticais com uma inclinação de 73 graus, e superfícies horizontais com uma inclinação de 22 graus. Estes blocos criavam um isolamento elétrico entre as duas cargas elétricas, a negativa da massa de rocha em vibração e a positiva das lousas de granito de Tura, que captavam, como uma antena, a carga elétrica positiva da atmosfera, muito forte neste lugar de poder. Vimos então que a pirâmide armazena em sua forma duas cargas diferentes e opostas. As superfícies de seus quatro lados externos carregam seus cristais com a energia positiva da atmosfera, e a grande massa de rocha de quartzo, em contato direto com a corrente telúrica, carrega suas moléculas com um campo elétrico negativo. A quarta lei diz que tudo é dual. Tudo tem polaridade. Nesta realidade, tudo tem o seu oposto, que é idêntico em natureza, porém diferente em grau. Os extremos se tocam. Extremos se tocam. Os dois polos são os extremos da mesma coisa. Calor e frio, opostos, são realmente o mesmo, os dois polos de uma coisa chamada temperatura. Luz e escuridão, grande e pequeno, suave e duro, branco e preto, ruído e silêncio, alto e baixo. A forma piramidal é determinante para o funcionamento da máquina quântica. As capas horizontais de pedra, ao irem diminuindo sua área na parte superior da pirâmide, acumulam em seu interior cargas elétricas com potências diferentes. O mesmo acontece na superfície de granito de Tura. Este fato e os 11 poços verticais, o obelisco virtual subterrâneo descentrado do eixo da pirâmide, que por sua exata localização no sentido norte-sul, sobre um ponto nevrálgico da malha eletromagnética, está sujeita ao giro do planeta sobre seu eixo. Induzem a carga elétrica acumulada a um duplo movimento giratório.
As partículas com cargas positivas giram no sentido horário e as partículas com cargas negativas ao contrário. Isto gera um vórtice eletromagnético, um redemoinho de partículas subatômicas que vão se acelerando pouco a pouco, pois sendo a frequência constante, devido ao palpitar regular do planeta, produz-se uma ressonância. As duas forças, centrípeta e centrífuga, ao atingirem certa velocidade e frequência, fazem com que duas partículas de cargas opostas e movimentos contrários se emparelhem neutralizando-se e encontram um novo eixo de giro, a 90 graus do eixo da pirâmide, produzindo uma coluna ondulatória estacionária. A coluna ondulatória estacionária é formada por partículas subatômicas, neutralizadas quando se emparelham, que se movem em altíssima frequência. Esta coluna de energia desce até o núcleo cristalino do planeta e se eleva a centenas de quilômetros sobre sua superfície até chegar à ionosfera. São estas partículas neutras e equilibradas que são chamadas de energia taquiônica. Sua neutralidade não produz resistência no material por onde se movimentam. São a base dos fenômenos supercondutivos. Ao acelerar a frequência de vibração da energia, o vórtice energético na pirâmide a transformava em um tipo superior, a energia taquiônica, hoje em dia estudada pela mecânica quântica. A energia taquiônica tem a mais alta vibração e frequência da realidade. É energia consciente, energia informação, como a que gera e domina o homem em seu cérebro com o processo de seus pensamentos ao vibrar no amor. A energia taquiônica e as colunas ondulatórias estacionárias foram estudadas por Nikola Tesla. Baseou-se nelas para inventar a corrente alternada, os motores elétricos, o rádio, a televisão, os raios-x, o radar e mais de 1.600 patentes com inventos que formaram o século XX. O chamado Tesla Coil, usado para ligar motores dos carros, cria esse tipo de vórtice para converter uma corrente de 12 volts, aplicada a uma espiral de cobre, em milhares de volts ao ser induzida até outra espiral. Em 1942, Tesla dirigiu a experiência Filadélfia, que utilizou enormes campos eletromagnéticos para organizar a energia em pares e convertê-la em energia taquiônica, usando-a para desaglomerar um objeto sólido, partícula a partícula, para armá-lo em outro lugar. O projeto Invisibilidade desintegrou o navio USS Eldridge e o recompôs instantaneamente a 75 quilômetros, mas seus tripulantes estavam mortos ou espantosamente grudados às pranchas de aço. Tesla conhecia um segredo hermético. Ao reordenar as partículas que constituem a energia, produz-se mudanças na massa manifesta. Em seus estudos, Tesla concluiu que a energia taquiônica se move 27 vezes mais rápido que a luz. É a energia do pensamento. A teoria de Einstein, em que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo, aplica-se somente a um dos planos que constituem a realidade, ao plano físico, da densidade material, composto de átomos, elétrons e prótons. Mas o universo está em 3 planos: o físico, o mental e o espiritual. Os taquiões, a base do universo dual, são pares de partículas subatômicas em movimento constante, a altíssima vibração e frequência, que por possuírem uma carga elétrica oposta, se neutralizam. Os taquiões são a base dos elementos supercondutores.
Sua neutralidade não produz resistência à carga que avança pelas suas moléculas. Um elemento composto dessas partículas que vibram a altíssima frequência torna-se sem peso. Sua massa deixa de pesar. É pura energia. A mecânica quântica atual revela que essas partículas subatômicas não têm massa. São apenas uma tendência a existir que se mede em probabilidades e que depende da vontade do observador, do plano mental do homem. Imhotep sabia disso, e muitas coisas mais que nossos cientistas ainda não descobriram. A mecânica quântica e a supercondutividade são um avanço recente da física. A pirâmide, com degraus de 4 níveis, tinha o volume de 280 mil metros cúbicos de pedra, que pesavam 450 mil toneladas, 50% exatos do peso e volume da pirâmide final. À sua frente, colocaram os pilares de energia para gerar a avenida eletromagnética que chegou a Tura. Desde lá, transportaram os materiais necessários para terminar o projeto. Aumentaram as plataformas dos lados norte e oeste, deixando inalteradas as faces sul e leste. Como o corpo humano, a pirâmide cresceu a partir da cabeça. Se isso não tivesse sido planejado com antecedência, teria sido mais simples aumentá-la por igual, como uma casca de cebola. Com a ampliação, o obelisco virtual subterrâneo ficava localizado exatamente sobre o eixo norte-sul da nova pirâmide, cuja base mede agora 140 por 100 metros. Foram acrescentados 2 níveis, passando a medir 65 metros. E isso duplicou o volume para 560 mil metros cúbicos de pedra, pesando 900 mil toneladas. Os acessos também confirmam que as etapas de expansão foram planejadas por Imhotep desde o momento inicial. Um túnel é facilmente prolongado a partir da entrada original. Uma segunda escada levava a um dos pátios de um templo construído do lado norte para disfarçar o acesso. O aumento exato do dobro de peso e volume da massa de pedra não pode ser casual. A produção de energia e o alcance da pirâmide se media dependendo da massa em vibração. As pirâmides posteriores foram cada vez mais volumosas e pesadas, até chegar à pirâmide de Quéops, que pesa 6 milhões de toneladas. O peso determina a quantidade de energia produzida. Esse volume de pedra gira sobre o eixo da Terra a uma velocidade constante. Davam-lhe a forma de pirâmide para extrair energia de sua massa, aproveitando os movimentos naturais do planeta, sua frequência constante de vibração e giro. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu espero que vocês tenham gostado dessas informações. Deu para perceber que tudo isso que nós conversamos aqui no nosso programa, todos esses conhecimentos que os grandes físicos quânticos modernos, desde do Niels Bohr até o Schrödinger, enfim, todos eles, na verdade, não criaram conceitos, simplesmente relembraram algo que já fez parte do dia a dia da humanidade, dos processos espirituais, dos processos mundanos do dia a dia, das atividades profanas. E esse é um conhecimento que pertence à humanidade, é de direito da humanidade, e ele vai retornar para quem é de direito.
não há mais nada oculto que permanecerá oculto. É apenas uma questão de tempo, claro, respeitando o livre-arbítrio de cada um, porque tem pessoas que realmente não querem esse conhecimento, não querem se apoderarem e assumirem a posição de co-criadores. Então é por isso que vai levar algum tempo até esse conhecimento ser transbordado no santo graal que habita no coração de cada um de vocês, mas eventualmente nós vamos exercer essa ciência de forma consciente. Por que de forma consciente? Porque de forma inconsciente isso já vem sendo feito, inclusive algo muito interessante que foi falado nesse vídeo e eu recomendo demais que vocês estudem. Foi um experimento realizado pela Marinha norte-americana dizem aí os estudos que foi em 43, chamado de Projeto Filadélfia ou também Projeto Rainbow. Foi uma experiência onde eles conseguiram deixar todo um navio invisível. Então eles desmaterializaram um navio, materializaram ele de novo alguns segundos depois. Claro que com muitas consequências, como foi falado no vídeo. Por que consequências? Porque esse experimento foi feito sem consciência, da mesma maneira com que as atitudes atlantes levaram a toda a sociedade a sucumbir. Lidar com essas energias sem a consciência também pode trazer um destino fatal para a humanidade. Por isso que, irmãos, não tem como fugir do processo de evolução consciencial, porque é nos tornando conscientes do divino é que vamos fazer essa junção, humanizar o divino enquanto o divino diviniza o humano, e nós subimos em direção ao céu, o céu desce em direção à terra e as barreiras se rompem e nós efetivamente possamos viver a era de ouro. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado do que foi estudado. Espero que tenha ficado claro que tudo isso que nós falamos aqui semana após semana não é novidade, que tudo isso que nós falamos já é algo que a humanidade sabe, está apenas esquecido, e que todos esses conhecimentos são de direito de todos, é um conhecimento da humanidade e deve ser devolvido a ela para que ela implemente e incorpore isso no dia a dia. Então, meus irmãos, já faço uma propaganda do programa da próxima semana, onde nós vamos, se a gente fosse colocar isso numa linha do tempo, né? Então os egípcios aqui, nós vamos acelerar um pouco mais esse zoom nessa linha do tempo e vamos conversar sobre xamanismo na próxima semana e como as tribos ancestrais, os povos xamânicos lidavam e manipulavam essas energias que sempre fizeram parte do processo de interação do ser humano com a realidade, e os índios não estão exclusos disso, muito pelo contrário, são grandes co-criadores, criam a própria realidade. E na próxima semana nós vamos estar aqui abordando essa perspectiva para com esses nossos irmãos, porque muita gente erroneamente os chamam de selvagens, e na verdade eles foram os primeiros físicos quânticos da modernidade, mas isso nós vamos conversar no próximo programa, onde eu vou fraternalmente receber aqui um xamanista e nós vamos tocar tambor, vamos cantar músicas xamânicas, falar de física quântica e esperamos não fazer chover. Então, meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Eu sou Flávio Salazar Melquisedeque, você está na TV Pax e esse foi mais um Momento Quântico. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê, até a próxima semana.
बात में हूँ